Voltamos aqui nesse parágrafo. Então, a gente tem lá, de acordo com os valores dos coeficientes de uma função afim, ela pode receber uma nomenclatura especial. Quando o coeficiente b é igual a zero, ela é chamada de linear. Então, para que a gente tenha aí essa nomenclatura especial, a gente precisa de algumas condições. A primeira condição é quando b é igual a zero. É esse tipo de equação aqui. Então, ela vai ser chamada de linear. O nosso b é igual a zero. Ele exemplifica aqui. Então, a função f de x igual a 3x ou y igual a 3x é um exemplo de função linear. Observando abaixo o gráfico dessa função, notamos que ele passa pela origem, pois como b é igual a zero, quando temos x igual a zero, tem-se y igual a zero. Então, ele trouxe já este gráfico, né, que é referente à nossa função y igual a 3x. Como ele chegou a esse gráfico aqui? Então, ele atribui os valores de x sendo menos 1, 0 e 1. Nossa função aqui é a qual? É y igual a 3x. Então, resolvendo, nós vamos ter os pares ordenados. Então, se x é igual a menos 1, então a gente vai fazer 3 vezes menos 1. 3 vezes menos 1 é menos 3. Assim, o nosso par ordenado é menos 1 e menos 3. Quando x é zero, então 3 vezes 0 é 0. Quando x é 1, então 3 vezes 1. 3 vezes 1 é 3. Então, vou colocar aqui nossos pares ordenados. Quando x é 0, y é 0. Quando x é 1, y vale 3. Então, x é 1, y vale 3. E daí ele colocou aqui no nosso plano cartesiano. Então, essas distâncias aqui a gente tem que considerar, a gente sempre tem que fazer do mesmo comprimento, essas distâncias entre um ponto e o outro. Então, eixo x, eixo y. Primeiro par ordenado, menos 1 e menos 3. Então, menos 1 para x e menos 3 para y. Aqui está o nosso ponto. Próximo ponto, 0 e 0. Então, é na origem. É esse ponto aqui no encontro das retas. O outro ponto, 1 e 3. Então, 1 para x, 3 para y. E temos aqui. E aí, ligamos esses pontos. Se a gente for aumentar valores negativos ou valores positivos, esse gráfico ele vai continuar crescendo para ambos os lados. Então, nós temos que situação a ser lembrada aí nessa condição para que a função seja uma função linear. A condição é de que b tem que ser igual a zero. Então, uma função afim do tipo f de x igual a x mais b, como b igual a zero, ela é chamada de função linear. Então, como vão ser nossas funções? Que formato elas vão ter? F de x igual a x ou y igual a x. Então, vamos ter um número vezes o x. O b não vai aparecer aí. Vamos a alguns exemplos aqui na nossa outra folha. Então, olha só. F de x é igual a 2x. Nosso coeficiente a é 2. Coeficiente b é 0. Nossa função g de x, então, é igual a menos 3x. Nosso coeficiente a, menos 3. Coeficiente b é 0. Nossa função h de x, então temos meio x. Nosso coeficiente a, meio. Nosso coeficiente b, 0. Quando
m de x, a nossa função, for igual a x, então o nosso coeficiente a é 1 e o coeficiente b é 0. Então, aqui a gente já tem aí um gancho com essa nossa função aqui para nossa próxima definição. Então, ele traz lá, no caso em que o coeficiente b de uma função afim é igual a 0 e o coeficiente a é igual a 1, ela é chamada de função identidade. Então, função identidade, nós vamos ter o b igual a 0 e o coeficiente a sendo 1. Então, ele explica, observando o gráfico da função identidade vai ser sempre f de x igual a x, ou y igual a x. Notamos que a cada valor de x é associado um valor numericamente igual de y. A outra situação observada, ele corresponde à bissetriz dos quadrantes ímpares no plano cartesiano. Então, traduzindo essas duas situações. Então, para cada valor de x que a gente tiver, o nosso y vai ser exatamente igual. Então, nós vamos ter pares ordenados, onde os valores de x e y serão iguais. Aqui, então, ele usou o quê? Ele usou os valores de x como menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. A nossa função, então, y vai ser igual a x, ou f de x é igual a x, e a montagem do par ordenado. Então, se x é menos 2, y vai ser menos 2. Se x é 1 negativo, y vai ser 1 negativo. Se for x0, y0. E olha só, os pares ordenados já estão ficando prontos aqui. Se x1 e y1, par ordenado 1 e 1. Se x2, y2, então x e y. Se x3, y3. Os valores deles aqui no par ordenado. Isso no plano cartesiano. Então, nós temos aí o plano cartesiano, eixo x, eixo y. Sempre essas distâncias iguais para qualquer lado aí dos nossos eixos. Então, olha só, menos 2 e menos 2. Então, menos 2 para x, menos 2 para y. Localização do nosso ponto. Outro par ordenado. Então, menos 1 para x, menos 1 para y. Localização do nosso ponto. Próximo par ordenado. Origem. Próximo par ordenado. 1 e 1. Então, 1 para x, 1 para y. Localização do ponto. Pois, próximo par ordenado. 2 e 2. Então, 2 para x, 2 para y. Nosso ponto está aqui. Próximo ponto, 3 e 3. Então, 3 para x, 3 para y. Localização do nosso ponto. Então, olha só. Ele diz que o mesmo valor que temos para x, teremos para y. Isso já está constatado aqui, a gente já consegue perceber. Ele diz lá que corresponde à bissetriz dos quadrantes ímpares. Olha só, no momento que a gente faz a ligação entre os pontos, nós vamos ter aí, então, a bissetriz dos quadrantes ímpares. Esse é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Então, bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, trazendo aí, simplificando ainda um pouquinho mais, nós vamos ter o quê? Essa aqui vai ser sempre a representação de uma função identidade. Sempre, sempre, sempre a representação aí de uma função identidade.